É com imenso prazer que venho aqui compartilhar com vocês uma visão que estamos construindo nesse momento sobre o futuro da região metropolitana do Rio, não só do Rio, como sugere o convite. Isso porque entendemos que o futuro do Rio está absolutamente imbricado, indissociável do futuro das cidades que o rodeiam, assim como uma metrópole, né? Como o próprio nome diz, né? A etimologia da palavra, metrópole é a cidade-mãe, que não cabe no seu tamanho e se expande, engolfando, engolindo as cidades vizinhas. Então, o futuro do Rio está absolutamente vinculado ao futuro dessa metrópole. Não é simples, eu acredito que seja um futuro venturoso, mas não é simples a conjugação de interesses, de projetos comuns, de capacidades distintas de respostas de entes, de municípios tão distintos e também do próprio governo do Estado, e uma presença ainda muito efetiva de ativos da União, né, no território metropolitano, por conta da nossa história, de termos sido capital, temos sido importante na vida brasileira ao longo de quase toda a sua história, uma das cidades mais importantes. Isso deixou aqui rastros, né, significativos que pertencem à União, ativos que pertencem à União e que têm muito a ver com o êxito do nosso futuro, o alinhamento da administração desses ativos com os interesses dos governos locais e a participação do Estado, certamente tem muito a ver com o êxito e a construção desse futuro venturoso que eu acredito que temos como edificar para essa metrópole. Tem muito passivo, de natureza ambiental, de natureza econômica, de natureza social. Temos muitas desigualdades, um território, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o território metropolitano, diferenças muito grandes do nível de qualidade de vida, de pedaços da população. Quer dizer, há distâncias quase que seculares no padrão de qualidade de vida entre os bairros mais bem preparados da cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades da periferia metropolitana. Temos o paradoxo de ter o bairro com a melhor qualidade de vida do país e talvez uma das cidades metropolitanas com a pior qualidade de vida, que é Japeri, dentro da mesma metrópole. E inaugurados mais ou menos ao mesmo tempo, no início do século passado. Então, esses desafios que nós deixamos no caminho, né, fomos acumulando no caminho, talvez a maior de todos os obstáculos para que a gente construa, de fato, possa construir uma metrópole mais equânime, mais justa na distribuição das oportunidades, dos serviços e dos benefícios do processo de desenvolvimento. O Jaime Lerner, o escritório do consórcio contratado para fazer o plano metropolitano, tem uma máxima, uma das que a gente está construindo na visão de futuro, que está acabando de ficar pronta e vai ser anunciada à sociedade agora no mês de agosto, diz que um dos desejos que a gente pode perseguir, uma das palavras-chave que a gente pode construir nessa visão de futuro, é uma metrópole sem periferia. Quer dizer, uma metrópole onde os serviços, a qualidade básica dos serviços essenciais à população pode ser idêntica aos serviços públicos, né, principalmente, pode ser parametrizada e bastante próxima em qualquer ponto do território. Isso pode parecer uma utopia, mas é uma importante referência de qualidade, de democracia na oferta dos serviços, na obtenção dos serviços, numa visão radical do termo democracia. Nos acostumamos um pouco com diferenças e com distinções, temos ainda alguns resquícios dessas distinções, como hoje aponta o jornal O Globo com uma suíte especial no Miguel Couto para determinadas situações de autoridades, talvez como suspeito do Ministério Público.
essas características, um pouco do nosso atraso ainda, da maneira como entendemos o serviço público, a distribuição deles, principalmente desses essenciais, ainda acentua esses nossos obstáculos de distribuição mais equânime e mais justa das oportunidades advindas de um processo de desenvolvimento da economia e também dos serviços públicos colocados à disposição da população. Então, eu acho que, para começar, nosso principal desafio é nos entendermos, nos vermos e nos mostrarmos para fora como uma metrópole. Não conseguimos ainda esse feito, apesar do fato metropolitano existir há muitos anos. Alguns acham que desde o final dos anos 30 esse processo começou a se consagrar no nosso território, com a eletrificação do ramal ferroviário, a consagração primeiro do serviço da Cantareira e logo em seguida a eletrificação do ramal ferroviário, dos trens, no processo de que iniciaram e começaram a constituir essa conurbação que deu nessa cidade quase sem fim, com 70 quilômetros de raio a partir do lugar onde estamos. Esse processo não veio se constituindo até que em meados dos anos 70 foi reconhecido pela primeira vez pelo governo central, quando decretou e criou por um decreto-lei as regiões metropolitanas brasileiras. E os estados, a seguir, passaram ou se organizaram a ter institutos, fundações, empresas públicas para administrar esse novo rebento institucional que eram as regiões metropolitanas. O Rio demorou um pouquinho, um ano depois, porque coincidiu esse processo também com a realização da fusão, que também nos foi imposta sem os mecanismos de cuidado, de transferência de renda, de amortecimento de um processo tão pesado e sacrificante que é realizar uma fusão de entes tão díspares como já eram naquela altura o antigo Estado da Guanabara, ex-Distrito Federal, e o antigo Estado do Rio de Janeiro. Outras partes do mundo onde processos semelhantes aconteceram, medidas compensatórias foram criadas para amenizar, para realizar com menos impacto, com mais justiça na distribuição dos serviços existentes, essas fusões, esses novos arranjos institucionais. Bom, apesar do fato de ser reconhecido, já existir, já há algumas décadas, de ser reconhecido ainda em meados dos anos 70, logo a seguir, a Constituição Brasileira de 1988 não conseguiu perceber, não foi possível a ela perceber a dimensão desse fato metropolitano, não só do nosso, do Rio de Janeiro, mas em várias outras regiões no Brasil, pelo menos 9 naquela época, já eram vibrantes, emergentes, vibrantes e bastante já volumosas em termos de população, concentração de PIB, etc. Apesar disso, a Constituição de 88 não conseguiu tratar do tema com a dimensão que ele, no entender dos especialistas, e eu concordo com eles, o tema já exigia. Foi uma Constituição muito municipalista, havia uma retomada da democracia no país, a necessidade de tornar o poder local mais sólido, mais presente na vida brasileira, e tudo aquilo que parecia ter vindo do governo da ditadura militar parecia lixo autoritário ou entulho autoritário e que não cabia repetir alguns desses modelos, em que pese que o reconhecimento do fato metropolitano e a tentativa de administrá-lo pode até ter sido fruto de um processo assim positivo por decreto-lei que foi varrido dos métodos brasileiros de legislar, mas não quer dizer que era necessariamente uma atitude equivocada, muito ao contrário. Enfim, então a Constituição não pôde lidar com esse fato, foi tímida no enfrentamento dessa questão, e o Rio de Janeiro, sempre inovador, entendeu, naquela altura, que não valia a pena e extinguiu o seu órgão metropolitano. A partir de então, vivemos desde 89, portanto, de 89 para cá, quase 30 anos, passamos a viver um conjunto de ações, realizamos, a vida continua, estamos a fazer
políticas públicas e perdemos a capacidade de olhar para esse território metropolitano e buscar algumas soluções mais integradas. Passamos a trabalhar cada vez mais acentuadamente com visões setoriais, com políticas setoriais, algumas robustas, muito sólidas, né, com recursos volumosos, mas que perderam o dom, ou perderam a capacidade de entender que era necessário, no caso metropolitano, buscar mais sinergia com outros saberes, com outras disciplinas, que pudesse dar mais sinergia a esses investimentos aqui importantes, realizados, mas que, infelizmente, alguns deles não atingiram as metas e os objetivos programados ou imaginados quando iniciados. Me refiro, assim, especificamente à despoluição da Baía de Guanabara, um tema recorrente e para o qual a gente não conseguiu uma equação de tempo e recursos suficiente para de fato, limpar a Baía, e ações de mobilidade, como a linha 2 do metrô, que apesar de um investimento vigoroso, importante e sucessivo de vários governos, retirando o crescimento de pessoas transportadas na Pavuna, na ponta da linha, e em uma ou outra estação relevante, até uma inventada, como é o caso daquele shopping Nova América, daquela estação ali, né? Fora isso, algumas estações que até perderam passageiros, quer dizer, o entorno, a degradação urbanística do entorno, a falta de investimentos, a violência, enfim, vários aspectos ocorreram nesse território e um investimento importante, significativo, não conseguiu cumprir o papel estruturador de desenvolvimento, de centralidades, de atividades econômicas, de produção de habitação em escala densa, importante, num território servido por um transporte importante como é o metrô. Então são dois exemplos, tem outros diversos, né, que a gente praticou com essa visão e esse olhar de antolhos cada vez mais setorial, que acabamos por implementar por uma falta de visão da importância do fato metropolitano e do território, né, em que se está trabalhando nas diversas dimensões da sua ocupação e do seu uso pela população, pelos agentes econômicos, enfim. Então, esse é o histórico desse processo que nos afastou da vida metropolitana. E nesse íntere, o fortalecimento dos municípios, a capacidade também diferenciada entre eles, quer dizer, nós temos hoje no território metropolitano municípios com capacidade de resposta, não só pelo de receita, mas também de capacidade técnica instalada, dos seus quadros técnicos, não só nas questões urbanas, mas na saúde, na educação, bastante distintos em relação à cidade do Rio de Janeiro e à cidade de Niterói, também num patamar mais elevado. Então nós temos uma qualidade técnica das políticas setoriais, locais, bastante defasada e com necessidade de equalizar o máximo possível isso, porque isso provoca deseconomias, provoca retrabalho, porque um mau serviço prestado, seja ele de educação, de saúde ou de saneamento, ele acaba redundando em ter que fazer de novo ou em impactos na vida das pessoas que requerem outras ações de Estado, né, no sentido de recuperar aquele dano provocado por uma política mal realizada, fragilizada, ou até mesmo não suficientemente capaz de resolver o problema básico no seu nascedouro. Daí, por exemplo, fica claro o exemplo da ambulancioterapia, que já conversamos aqui uma outra vez, que é resolver o problema da saúde, quando ele fica um pouco mais grave, com um sistema de ambulâncias, levando para a cidade do Rio de Janeiro, para os hospitais da capital, do núcleo metropolitano, boa parte dos doentes, e reforçando também uma lógica insustentável, 85% dos leitos hospitalares localizados no núcleo metropolitano, forçando inclusive viagens fora da ambulância terapia, viagens desnecessárias nos sistemas de transporte que poderiam ser resolvidas se pudéssemos, e devemos fazer isso, distribuir melhor as oportunidades. O exemplo que eu sempre cito disso é uma manhã cedo, às 6h30 da manhã, às 6 horas da manhã, na estação de Japeri, uma mãe com uma criança no colo, tomando o trem na hora de pico, para descer em Ricardo de Albuquerque, que é o primeiro bairro, segundo bairro, aliás, de estação do Rio de Janeiro, no ramal de Japeri,
para levar o filho para fazer nebulização numa clínica da família. Não falta transporte, falta cidade em Japeri. Então, o que falta em Japeri é o serviço básico de saúde. Então, esses serviços essenciais, melhor distribuídos, melhor qualificados, a gente certamente teria condição de construir essa distribuição mais equânime dos serviços. Então, as primeiras palavras são para caracterizar a importância desse olhar de reconhecimento sobre o fato metropolitano. E entendemos que sozinhos, nem o Rio, nem Niterói, que é mais assanhada das outras cidades, em termos de capacidade e ousadia de enfrentar seus problemas e formular suas políticas, ninguém vai resolver sozinho esses problemas, sejam eles de mobilidade, sejam os de saúde, sejam os de saneamento. São problemas que ganharam escala metropolitana de uma grande cidade, de uma grande metrópole, e que precisam ser tratados como tal. Então, o primeiro ponto é esse: o futuro do Rio depende, em primeiro lugar, de nos reconhecermos como uma metrópole complexa, com distintas capacidades de resposta dos entes públicos que a compõem, e que a gente precisa encontrar um ambiente de governança, de articulação desses interesses, dessas capacidades, que possam dar uma resposta mais eficiente e mais efetiva a essas demandas. Não adianta mais, esse processo vai continuar gerando violência, vai continuar gerando tensão, se a gente insistir nesse modelo anacrônico, equivocado, baseado numa divisão política administrativa do Império, e que não se coaduna com o século XXI, com a importância e o protagonismo que as cidades, as metrópoles estão ganhando no mundo. E se a gente não souber lidar com isso, a gente vai certamente perder posições, perder capacidade de atrair, capacidade de invocar progresso e desenvolvimento na nossa região. Então, esse para mim é um pré-requisito básico, elementar. O outro, segunda questão, nós podemos desenhar uma ação de futuro consensuada. Se nos entendemos ou nos reconhecemos como uma metrópole, como fazer para que esta metrópole possa ser administrada, gerida naquilo que for interesse comum a ela, e também como é que ela pode enfrentar esses desafios com um mínimo grau de eficiência e numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, com medidas que, pelo acúmulo sucessivo de avanços, possa, de fato, transformá-la numa metrópole com melhor qualidade de vida, mais equilibrada, mais econômica, como dissemos no início. Então, duas faces de uma mesma moeda se tornam necessárias. Reconhecido o fato, a sociedade entendendo isso, e aqui eu quero fazer uma homenagem de reconhecimento à Associação Comercial. O Paulo Protásio, a diretoria da associação, tem sido parceiros de primeira hora nessa retomada desse reconhecimento, na construção, desse reconhecimento do Rio como uma metrópole. Não é a primeira vez que estou aqui, nem a primeira vez que sou chamado pela associação a participar de outros eventos onde o tema é discutido. Então, quero ressaltar isso aqui, agradecer sinceramente essa compreensão, né, e esse farol que a Associação Comercial coloca sobre o tema. Mas eu dizia que tem duas faces da mesma moeda: a governança e o planejamento. Quer dizer, temos falado todos os dias, a gente comenta, vê os articulistas dos jornais, falar do processo de planejamento, da dificuldade do Brasil com a crise, por falta de uma visão mais organizada, mais estruturada do seu processo de desenvolvimento, de esforços de planejamento mais arranjados, de muito voluntarismo nas decisões, nos investimentos, causando desequilíbrios, causando perda de foco, perda de controle nas políticas públicas. Então, a gente entende também, como um segundo conjunto de pré-requisitos, a retomada da governança, a construção de uma governança e a construção também de um processo de planejamento que olhe para esse território como um todo, olhe para esse território na sua complexidade e busque, nos interesses comuns, soluções estruturantes que possam ser entendidas
e construídas como políticas de Estado e não como políticas deste ou daquele governo, que também tem sido, não só no Rio, no nosso país, de um modo geral, a gente tem esbarrado nessa dificuldade de compreensão de que algumas políticas são de Estado e elas atravessam mais de um governo porque a sua conclusão, a sua execução plena exige mais do que 4 anos de um mandato. E acho que a gente precisa de novo entender que questões estruturais de saneamento, de mobilidade, de ordenamento desse território, de distribuição mais equânime desses serviços essenciais à população, não se faz num governo, não se faz com um rompante, com um nome fantasia do que o marketing pode emprestar a este ou aquele programa. Isso é um processo contínuo, permanente e que às vezes, em alguns casos, vai atravessar alguns anos. Quer dizer, eu sei que fica antipático dizer, porque a Baía de Guanabara, limpar a Baía de Guanabara, significa ter que fazer o saneamento de toda essa periferia. Os índices, no Fantástico Domingo, foi uma matéria grande sobre isso, e os números não batem, os números são conflitantes, porque não se fala a verdade. A verdade é que a periferia metropolitana não tem quase tratamento de esgoto. O Despoluição da Baía de Guanabara fez investimentos importantes em estruturas significativas, estações de tratamento, mas não conseguimos fazer as redes, e nem fazer as redes coletoras locais e a ligação domiciliares. Então, o índice de cobertura de tratamento de esgoto é muito baixo. Então, significa um investimento ainda de 12 a 13 bilhões de reais, segundo alguns, para que a gente possa fazer esse saneamento e, de fato, conseguir despoluir a Baía de Guanabara. Isso leva tempo. Não se faz de afogadilho, não se faz no governo, não se faz com bravata, não se faz por decreto. Se faz um conjunto de obras, de serviços, de conscientização de população. Isso leva tempo. E entendemos que, no correr e tem que rasgar as cidades, fazer rede, rasgar as cidades, rasgar a infraestrutura das cidades, que mesmo precárias já existe um investimento importante, isso vai tomar tempo e alguns, e eu acredito que tem razão, os técnicos, os especialistas, acreditam que a gente não faz isso em menos de 20 anos. Então, no mundo real, e acho que essa dificuldade que às vezes a gente tem, que a política brasileira tem, de falar a realidade, apontar as dificuldades e colocar, de fato, os programas como devem acontecer, no prazo correto, nas condições corretas, dada a nossa capacidade real de investir, de realizar. Não adianta anunciar soluções maravilhosas, mirabolantes, que não ficam em pé. O exemplo também que eu cito dessa gravidade, assim como a Bahia, que irresponsavelmente anunciamos como solução e na prática não ocorreu assim, né? E os recursos que foram aportados e foram importantes não eram suficientes para enfrentar esse desafio. A linha 3 do metrô, quer dizer, os netos das pessoas que assistiram o lançamento dessa ideia importante ainda não conseguiram ver acontecer. Então, foi correto anunciar? Era justo anunciar o que não ia se entregar? Então, essas são questões que eu acho que a gente precisa amadurecer. E um esforço de planejamento é para isso, para que a gente possa, de base da nossa capacidade real, com criatividade, de realizar, a gente definir com clareza quais são os investimentos estruturantes contra os quais a gente tem que perseguir enquanto sociedade, para que os governos sucessivamente deem conta de dar as respostas, né, os investimentos e os serviços e a gestão para que a gente resolva essas questões. Então, a governança é para isso, é que a gente realmente construa um ambiente onde essas questões possam ser tratadas como políticas de Estado e não deste ou daquele governo municipal, que, aliás, a legislação nossa ainda complica, a nossa legislação eleitoral ainda complica mais. Nós temos aqui o desencontro dos mandatos. No meio dos mandatos dos governadores, a gente tem eleição dos prefeitos. No meio dos mandatos dos prefeitos, a gente tem eleição dos governadores. Então, esse desencontro também é um complicador a mais no nosso processo de governança. Mas um lado da moeda é a governança e o outro lado é o planejamento, quer dizer, é a condição de definir com os instrumentos, com as técnicas que se dispõe hoje, né, com a tecnologia que já está com clareza e com objetividade aquilo que nos pode nos configurar como uma metrópole que podemos ser, que temos potencial para ser. Temos
algumas características que são únicas, quer dizer, uma presença efetiva da natureza no território urbano, que tornou a cidade do Rio de Janeiro patrimônio da humanidade, por causa desse encontro feliz de natureza com o ambiente construído, mas que também se expande pela região metropolitana, principalmente ao derredor da Baía de Guanabara até as Serras dos Órgãos. Esse patrimônio natural, conjugado com o patrimônio construído, nos faz distintos, e a gente tem que saber aproveitar esse potencial e tirar partido disso para a imagem, para a construção e reforço da nossa imagem internacional, né, no país e fora do país, e também para o turismo, para as atividades de lazer, de melhoria das condições da vida espiritual da população, no lazer, no desfrute desse patrimônio. Isso é um desafio importante, mas é também um ativo que está à nossa disposição. Além disso, há nos aspectos econômicos diversas oportunidades. Essa casa mesmo acaba de lançar um programa que é de uma zona internacional de negócios de logística, complementada pelo Rebuse, pelo pessoal do Rebuse e com a ajuda do PELC. São sugestões como essa, são caminhos, né, ilustrados como esse, construídos por reflexões acumuladas do setor empresarial e também de atores do governo, que a gente vai apontando esses caminhos. Ao pessoal da saúde, que acredita que a economia da saúde também tem grande presença de instituições de pesquisa, de laboratórios no nosso território, pode ser maior, deve ser maior e pode desempenhar no futuro também uma importante alavancagem nesse desenvolvimento. A economia criativa, o espírito carioca, como também diz lá o nosso plano diretor, é a única cidade que tem no mundo, ou a única metrópole que tem trilha sonora. Então esse ativo também da cultura, da capacidade criadora do carioca e do fluminense, que se estabeleceu nos municípios ao redor do núcleo, mas que fala igual, tem as mesmas gírias, um comportamento muito parecido. Esse patrimônio também é um ativo que a gente precisa saber explorar e saber conduzir as políticas, os instrumentos para que ele jogue a favor, né, desse desenvolvimento e também estabeleça um melhor espraiamento das oportunidades nesse território todo. Além disso, diversas outras oportunidades, outras potencialidades estão postas e precisam ser bem trabalhadas, e é claro que o esforço de planejar é o esforço também de apontar quais são essas potencialidades, quais são os atalhos para consolidá-las. Então, as duas faces dessa moeda, a retomada da governança e do planejamento, me parecem que compõem esse segundo conjunto de pré-requisitos para que a gente tenha o futuro venturoso. E o terceiro, que eu acho que também a gente é imbatível nisso, no Rio de Janeiro, em instituições como essa, nas mais antigas instituições da sociedade civil do Brasil, que é o capital social, que é a capacidade de inovar, a capacidade de inventar, de mesmo nos momentos mais difíceis acreditar, né? E com essa crença, com essa capacidade, também motivar que a gente fizesse conquistas impressionantes como essa que estamos vivendo, que é ter conquistado para cá, para o hemisfério sul, né, para o Hemisfério Sul, a primeiros Jogos Olímpicos do mundo. Isso não foi uma tarefa singular, e eu não tenho dúvida que o espírito dessa gente reunido nessas instituições que apoiaram as propostas de governo, e não foram as primeiras, nós perseguimos isso por algum tempo, quase por mais de uma década, né, nós conseguíssemos lograr esse êxito. E teremos, eu não tenho dúvida, sucesso com isso. A imagem do Rio, né, nesses dias vai ganhar o Rio vai ganhar uma visibilidade nunca produzida. E tudo para aproveitar essa exposição de imagem positiva. Vai ter uma crítica aqui, vai ter uma crítica acolá, mas assim também ocorreu em Londres, assim ocorreu em Atenas, assim ocorreu em Atlanta, Barcelona mesmo. Não é possível uma organização, um evento dessa natureza, tudo transcorrer na absoluta perfeição, absoluta ajuste de todos os pontos, de todos os que usufruem. Tem as críticas dos insatisfeitos, dos argentinos, achar que vai receber elogio de argentino,
é uma pretensão que eu acho uma causa impossível. Então eu creio que esse esforço, que é onde o capital social perdão, eu estou apertando toda, sobre jogar fichas importantes e construiu esse carisma, né, capaz de convencer o mundo de que aqui era o lugar adequado, esse potencial que a gente vai demonstrar com êxito, certamente, a partir da semana que vem, eu acho que vai também nos alavancar a outras empreitadas. Quer dizer, eu acho que aí sonhar como uma zona industrial, uma zona internacional de serviços, de logística, um polo de eventos, também um grande polo também internacional de eventos, uma porta de referência para o acesso ao turismo e aos negócios no Cone Sul, ou até mesmo em parte do Hemisfério Sul, não é uma coisa que fica tão distante a partir de um êxito como esse de sediar os Jogos Olímpicos e ter a imagem externa tão intensificada como vamos ter agora. Então, são essas as questões que eu acho que nos colocam de maneira com confiança de que o futuro do Rio é um futuro positivo. Ele pode ser venturoso, tem tudo para ser e depende muito de todos nós. Os governos podem ajudar e podem atrapalhar, mas eu acho que a sociedade civil, o capital social que essa região, essa metrópole foi capaz de reunir, certamente será o grande guardião da construção desse futuro melhor, mais justo, mais econômico para a região e também, como diz o Paulo, e eu tomo aqui como minhas palavras, para o Brasil. O Rio continua sendo, apesar de já não ser capital há muitos anos, continua sendo a grande referência, referência de sucesso, referência de êxito, referência de imagem para toda a nação brasileira. Eu acho que transformar o país melhor passa certamente pela construção de uma metrópole carioca e fluminense melhor. Muito obrigado.